Como está o trabalho da Defesa Civil em meio a uma pandemia? Guarujá, um pouco antes dessa pandemia, viveu a maior tragédia da sua história. E o monitoramento precisa continuar. Está acontecendo o trabalho preventivo em toda a cidade. Nós tivemos um evento extraordinário naquele início do dia 2 para 3 de março deste ano. Dessa chuva intensa, nós tivemos os deslizamentos, né? E nesses deslizamentos aí nós tivemos, infelizmente, 34 óbitos, 37 pessoas feridas e um estrago muito grande, né? Teve deslizamento em áreas habitadas e não habitadas da nossa ilha. E hoje, qual é o trabalho após? Essas famílias seguem sendo orientadas? Nossas equipes assumem o serviço de manhã. É importante dizer que nós temos agentes aqui 24 horas por dia, 2 equipes, uma de dia e uma de noite, né? E as equipes, elas assumem o serviço, fazem a sua vistoria de equipamento, viaturas e tudo mais, e vão a campo com um cronograma semanal de vistoria nos mais diversos morros da cidade. Nós temos, sim, projetos de atualização e aperfeiçoamento do nosso plano de contingência. Nós teremos pontos de encontro, onde as pessoas poderão se reunir de forma mais segura. O monitoramento da Defesa Civil, elas podem se conectar com vocês? Sim, na verdade existe já um sistema de alerta por SMS, que é feito pela Defesa Civil Estadual, que é quem nos envia os dados, né? E isso pode indicar questões de risco. Continua sendo uma área de risco? Continua sendo uma área de risco. É por isso que a gente trabalha tão intensamente na parte de prevenção e de orientação, para que vidas não se percam, né? Já que as obras levam um tempo para ocorrerem, né? As obras de recuperação e contenção dos morros. Em Guarujá, torna-se obrigatória a disponibilização de bituqueiras em bares, restaurantes e faculdades. Isso porque a lei, que é de autoria do vereador Nego Walter, foi aprovada durante a pandemia. E agora, com a flexibilização e a retomada desses estabelecimentos, devem ser adequadas. Então, esses estabelecimentos precisam ficar atentos e se adequarem. O objetivo é evitar a contaminação do meio ambiente e garantir a cidade mais limpa. É sabido que a bituca de cigarro, ela demora 5 anos para decompor.
causando grandes danos ao meio ambiente. E por isso essa minha preocupação de criar a lei que obriga todos os comércios a ter a bituqueira. E assim a cidade também fica mais limpa. Com certeza, a limpeza da cidade, a cidade já vem fazendo uma manutenção da limpeza periódica, diária, e com essa lei melhora as condições da higiene também na cidade. E todos os fumantes têm que ter a ciência e a consciência de descartar a bituca na bituqueira. Quais são as regras? Tem que observar bem. A bituqueira ela não pode obstruir os passeios, ela tem que ficar num lugar que dê para as pessoas visualizar e que não obstrua o passeio das pessoas que transitam pela calçada. Elas podem ter publicidade? Também não pode ter publicidade, tem que ser só se for a publicidade do próprio comércio. Como nós trabalhamos com gastronomia, com restaurante, uma das coisas que nossos clientes reclamam demais é a fumaça, mesmo das pessoas que fumam na área externa dos nossos restaurantes. Então eu acho que isso vai trazer, além de um constrangimento, né, que eu acho que já é um movimento mundial nesse sentido de constranger o fumante, não que eu tenha alguma coisa contra quem fume ou não, mas realmente esse é um movimento mundial. Alguns lugares da Europa, até na rua mesmo, já é proibido se fumar, né? Você tem lugares específicos para se fumar. Então eu acho que foi bem interessante, muito viável, muito feliz essa lei. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos enfrentando uma pandemia, mas é importante lembrar do combate à dengue. Afinal, Guarujá tem casos nesse momento, mesmo não estando no verão. É por isso que os agentes continuam fazendo as atividades e você, inclusive, pode solicitar se notar algum caso que te deixe inseguro. Mesmo com a pandemia, o controle de endemias não parou de trabalhar, não só um minuto, sempre respeitando as normas de segurança. Quando nós estivemos aí no auge, quando tudo estava parado, os agentes estavam trabalhando, mas fazendo só o peridomicílio, mantendo o distanciamento com as pessoas, de acordo com as orientações para se prevenir do Covid, mas passando as orientações de prevenção da dengue, que também é muito importante. Hoje o município está com 269 casos. São casos esses que nós realizamos bloqueio, fizemos atividade de nebulização, a gente vem conseguindo controlar com as nossas ações, né? Isso a gente tem os dados para comprovar,
Mas para isso a gente precisa da colaboração da população, né? As pessoas com a pandemia ficaram com muito mais receio, mas não precisa ter receio, os agentes estão munidos de luva, de álcool em gel, de máscara. E se eles tiverem alguma dúvida por questão de segurança, né? Pode estar entrando em contato com o nosso departamento no 3341-6569, e é onde a gente informa o nome. Os agentes estão sempre de uniforme de camiseta branca, os supervisores de camiseta azul. Eles estão sempre com um crachá de identificação. Então você pode estar ligando no departamento e pegar a confirmação se é um agente nosso. E se tem um terreno com problema de criadouros de mosquito, o agente vai até o local, recolhe esses criadouros. A gente tenta notificar via sanitária, via posturas esse morador para que ele tome as devidas providências. Coronavírus. Atenção! A partir de agora, o Ministério da Saúde vai ligar para você. A gente quer saber como você está. Vamos fazer o diagnóstico do coronavírus sem que você precise ir até um posto de saúde. Caso queira entrar em contato conosco, basta acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou a queda de mais de 24% de furtos em Guarujá no primeiro semestre de 2020. Já nos roubos em geral, aponta-se a queda de 14%. A Prefeitura de Guarujá acredita que o resultado é fruto do trabalho do governo do estado, mas também dos investimentos na Guarda Civil Municipal, como explica o comandante Raca. A cidade ela entrou nessa gestão do governo Walter Suman numa crescente na segurança pública no tocante à Guarda Civil. Os investimentos são inúmeros e desde lá a gente vem fazendo diversas ações, o que ajudou muito essa redução também no semestre. Outras ações foram feitas também, assim como a implantação da segunda coordenadoria lá em Vicente Carvalho. A gente já está partindo para a terceira coordenadoria na área da Enseada. Então o armamento da guarda veio também acrescentar a condição do guarda poder fazer a segurança pública de fato, né? Então é um conjunto de ações. Houveram muito mais policiais militares por conta da prefeitura estar colaborando também com o Estado no pagamento de policiais militares também na rua. É um conjunto que eu acho que no tocante à segurança pública acaba ajudando muito. O telefone de contato da Guarda Civil é o 153, tá? Que fique bem fixado, 153 para o telefone de emergência da Guarda Civil. E nós estamos também com algumas bases na orla da praia, temos um ônibus lá onde fica o letreiro do Eu Amo Guarujá, temos a base integrada ali na Puglisi e o nosso patrulhamento também fixado em bicicletas, quadriciclos, viaturas, motocicletas. A qualquer momento o município pode solicitar o guarda. Amazônia pelo Brasil.
O governo federal reafirma de forma soberana as suas ações de proteção, desenvolvimento sustentável e conservação da Amazônia. O Brasil é exemplo de sustentabilidade. Conservamos 60% de vegetação nativa e 84% da floresta amazônica continuam preservados. A proteção da Amazônia é nosso dever. Estamos trabalhando para combater o desmatamento ilegal e atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. A Câmara Municipal de Guarujá criou a CPI da falta de água, para continuar cobrando a Sabesp do posicionamento e resolução dos problemas com a falta de água na cidade. Isso porque esse problema é histórico na cidade, a população continua sofrendo e mesmo que as reclamações tenham diminuído nas últimas semanas, sabemos que esse problema pode voltar a acontecer já na próxima temporada. E é sobre isso que nós vamos conversar. A população do Guarujá e Vicente Carvalho sofre há anos, né? Começamos a criticar muito na época como vereador em 2003, não só criticar, você tem que apresentar uma proposta de solução. E fizemos um repertório fotográfico na área da Gebrita, com os proprietários que era o senhor Francisco, filho Felipe. Eles aceitaram a proposta da venda. Por isso, criei a comissão, levei a proposta ao secretário de Recurso Hídrico do Estado de São Paulo, Dr. Mauro Assi, em 2003. Ele, então, por sua vez, contratou a empresa para fazer estudo de viabilidade técnica e econômica, comprovando aquilo que eu teria apresentado, como capacidade de armazenar de 2,5 bilhões a 3 bilhões de litros de água. Portanto, a Sabesp tinha a responsabilidade de solucionar o problema que tanto sofre a população do Guarujá e Vicente Carvalho. Cava da Pedreira Essa está a 2 quilômetros da estação de captação de água, que é do Rio Mojimirim e Jurubatuba, que na época da cheia são mais de 3 bilhões de litros de água que se perde nos manguezais, que vai para o mar, enquanto chega na época da estiagem, que é do mês de junho, julho e agosto, a população sofre. E sofre quem mais? A população de baixa renda dos bairros que eu já mencionei. O que eles alegavam era a falta de garantia jurídica. Hoje tem a garantia jurídica. O que falta agora é a vontade própria, deixar esses atos de irresponsabilidade para trás e pensar de cumprir o que foi proposto. O que mais estranho é que eu estive lá há um mês e meio atrás, procurando os proprietários, o seu Francisco e o filho Felipe, para saber do andamento dessa obra. Eles me alegaram que a Sabesp não entraria mais lá na pedreiradeira Gebita, só se tivesse um ordem judicial, porque eles fizeram muita propaganda alegando que já teria comprado a pedreira, que estaria fazendo lá a obra de impermeabilização. Tudo é mentira da Sabesp. Eu estou afirmando que é mentira porque eu estive lá e vi, não tem obra nenhuma. O proprietário foi lesado, o proprietário teve prejuízo, quase fechando as suas portas, quase levando a Gebrita, os donos, ao estado da dissolvência. E mais estranho, que a diretoria da Sabesp ou da Secretaria de Recurso Hídrico do Estado de São Paulo, em nenhum momento fez qualquer tipo de proposta por escrito para os donos da Sabesp, os donos da Cava da Pedreira Gebita, pela proposta de compra. Porque nós entendemos que a Sabesp até hoje ela está mentindo, não tem fundo de verdade. E por isso nós temos aqui a responsabilidade de cobrar em nome da sociedade, porque o povo continua sofrendo. O povo não aguenta mais sobre essa questão de falta de água. Ficar em casa é uma arma poderosa contra o coronavírus. Disso todo mundo sabe. E para um isolamento social saudável, o Minuto Saúde veio ajudar. Isolamento social não significa descuidar da saúde. Você está em casa justamente por ela. E para mantê-la em dia, hidrate-se. Um corpo hidratado está pronto para qualquer combate. Alimente-se bem, aproveite o tempo extra para cozinhar. Pratique atividade física. Não fique só no sofá ou na cama não. Pule corda, faça alongamento abdominal. Mantenha as mãos limpas.
Lave-as com água e sabão várias vezes ao dia. E se estiver trabalhando, faça pausas. O descanso revigora. E não menos importante, procure formas de se distrair. Coloque aquela série em dia, assista novamente seus filmes preferidos. Os jogos de tabuleiro podem fazer a alegria da família. Seguindo estas dicas, este período de isolamento vai passar rápido. E você estará contribuindo para acabar com a transmissão do coronavírus. Então fica a dica, fiquem em casa com saúde. Tchau, até o próximo Minuto Saúde. Essa fiscalização da vigilância sanitária ela foi deflagrada por uma denúncia de um usuário do sistema aqui de travessia na página da prefeitura e também nas redes sociais. Então a gente vai conversar com a Dersa para ver o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de aglomeração, já que a gente continua em estado de pandemia e calamidade pública. A gente não tem o interesse de multar ninguém, então a gente hoje veio só fazer essa ação, mas pode ser que a gente retorne junto com outros órgãos de fiscalização, a CDCOM e a CEFIM, a Secretaria de Finanças, e talvez o DRS, dependendo de como a gente encontrar a situação e formos recebidos aqui de acordo com a disponibilidade da Dersa em melhorar o sistema de travessia. Não é admissível que as pessoas entrem na balsa e não tenham o distanciamento mínimo de 1,5 m a 2 metros entre pessoas. Então, outras recomendações que a gente já tinha dado, isso no início da pandemia, quando foi decretada a calamidade pública, foi o álcool em gel em quantidade suficiente, tanto fora da embarcação como dentro dela. O uso de máscaras é obrigatório pelo usuário, né? E se o usuário não tiver a máscara, a empresa precisa dar essa máscara para ele durante o trajeto dele inteiro lá. E a gente precisa que as pessoas também entendam que a barca precisa estar arejada e os espaços aqui fora, principalmente corrimão, precisam estar sempre desinfectados. Então são as recomendações que nós já tínhamos dado e que a gente vai hoje estar fiscalizando. A notificação é imediata porque o decreto já existe e precisa ser cumprido. E o Código Sanitário também, obviamente, já existe e precisa ser cumprido. A Dersa ela tem que fazer isso imediatamente, a gente pode retornar na semana que vem com aqueles órgãos que eu já falei para você, que a gente pode voltar e fiscalizar novamente. Caso haja alguma irregularidade, é multa de R$1.000 a R$300.000, dependendo de onde o fiscal enquadrar. Conheça o Meu INSS, o aplicativo que todo cidadão merece ter. No Meu INSS, você pode consultar o extrato previdenciário, requerer salário maternidade, simular tempo para aposentadoria, requerer aposentadoria por idade, agendar atendimentos e ter acesso a outros serviços e benefícios do INSS de onde você estiver. Uma mão na roda, né? E como ele foi criado para descomplicar a sua vida, usá-lo é muito simples. Primeiro, você faz seu cadastro com seus dados, que é uma medida de segurança para garantir que é você mesmo que está usando. Aí, você anota a senha que foi gerada. Ela é provisória e você pode fazer outra depois. Não vai esquecer, hein? Pronto! Agora, toda vez que precisar do INSS, é pra já. Se ainda assim você precisar de mais informações, acesse o site do Meu INSS ou ligue 135. Quer conversar com o Ministério da Saúde sobre o coronavírus pelo WhatsApp? Agora você pode! Está no ar o canal exclusivo sobre esta doença que afeta todo o mundo. Nele você se informa sobre as dicas de prevenção e formas de tratamento. Muito importante! Os profissionais que estão atendendo a população nos postos de saúde também encontram orientações do Ministério da Saúde. Quer saber como usar? A gente ensina agora! Primeiro você tem que adicionar o número do Ministério da Saúde, que é 61 99 38 00 31, como um novo contato no seu celular. Depois, abra seu WhatsApp, encontre o número do Ministério da Saúde e inicie uma conversa digitando o Oi. Feito isso, você receberá uma lista com várias opções sobre o coronavírus para você escolher o que gostaria de saber. Inicie sua conversa agora. Você pode fazer quantas perguntas quiser. A informação é uma das melhores formas de prevenção contra o coronavírus.
agosto é o mês da amamentação, do leite materno, e é muito importante incentivar e acompanhar as mãezinhas, para que elas saibam a importância e encontrem apoio para os desafios da amamentação. Aqui na USAFA Sítio Conceiçãozinha, esse projeto segue vivo. E a gente ensina, né, orienta, né, o vínculo mãe-bebê, né, a pegada, que no início é muito difícil para elas, né, e a importância, né, do aleitamento materno no sentido de proteger contra as doenças, diabetes, hipertensão, nutre a criança. Então a gente passa tudo isso para as mãezinhas, né? A importância de ter o seu bebezinho sendo amamentado até os 6 primeiros meses. Continuamos aqui na USAFA Sítio Conceiçãozinha fazendo aleitamento materno, reduzimos, né? De 12 mãezinhas a gente fazia intercalado por horários, a cada 30 minutos vinha uma mãezinha, né? O médico atendia, diminuindo de 12 para 6 a 8 mãezinhas. Aqui vocês têm um público, normalmente são mães de primeira viagem, adolescentes, quem vocês atendem normalmente? Aqui no sítio é de tudo, a gente tem de tudo, desde a mãezinha primigesta, né, quanto as mãezinhas que teve vários abortos, né, então isso é uma gestação também, então é de tudo. Elas se sentem seguras, elas entendem muito bem, a gente fala a linguagem, né, das mãezinhas, né, então elas se sentem seguras e acolhida também, né, então elas não faltam, aqui os bebês são bem nutridos, não tem falta de nutrientes, né? Então aqui elas aceitam bem. A Késia, ela nasceu prematura, né? Então no início foi difícil mesmo, mas assim, em seguida a mãezinha foi orientada, vinha por semana, né? A gente ia à casa também visitar. Então assim, foi bem, para ela foi bem mais fácil, né? Esse acolhimento da unidade, né? Estou feliz, muito, muito demais, né? Porque agora está aqui gordinha, fofinha, né? Através da amamentação, do acompanhamento, né? Porque a gente não passava só no dia de aleitamento, mas quando eu estava, alguma coisa que eu estava achando em dúvida, eu vim aqui tirar dúvida no postinho. Aí eu tive dificuldade na amamentação, hoje não, hoje já estou bem feliz porque ela amamenta direitinho, né? Graças a Deus e graças ao postinho que está aqui hoje, né? O aleitamento materno é muito mais que amamentação somente, é um vínculo de mãe e bebê, é uma troca de carinho, além de cuidar, além de proteger contra doenças, contra hipertensão, contra colesterol, desnutrição. Então, as mãezinhas têm que ter essa noção de que a amamentação não é só o leite que vai para a barriguinha do bebê, e sim uma forma de nutrir e fazer com que a demanda, né, que a gente tem de mortalidade baixe cada dia mais.